Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a montar uma imagem a partir de duas metades. Ele foi feito especificamente pensando naquele problema de fotografar os desenhos. Quando os desenhos ficam grandes, você talvez consiga fotografar ele em duas metades e precisa vir aqui no Photoshop e juntar essas metades para formar uma imagem final. Então vamos lá. A gente vai começar abrindo, os dois arquivos. A primeira metade, a metade da esquerda está aqui e a metade da direita está aqui nesse arquivo aberto. Eu vou começar aumentando o tamanho da tela de pintura, ou seja, o tamanho do espaço da imagem nesse desenho do lado esquerdo, porque é sobre ele que eu vou colar a segunda metade. Tem várias maneiras de fazer isso. A mais simples, entro aqui em imagem e tamanho da tela de pintura, clico aqui e escolho o tamanho. De 13 eu vou botar para 27, e a altura eu vou aumentar um pouco também. Vou botar aqui para 12. Então ele vai fazer uma espécie de borda aqui ao redor do desenho. Então essa é uma maneira de fazer. A outra, mais direta, envolve vir aqui nessa ferramenta que chama Crop. O atalho dela é C, é a ferramenta de cortar a imagem, né? Eu posso diminuir ou aumentar o tamanho da imagem usando esse quadro que está aqui ao redor dela. Então eu posso vir aqui simplesmente aumentar o tamanho e aqui eu aumento o meu tamanho de imagem. Tá? Notem que agora o fundo ficou vermelho. Por que ele ficou vermelho? Porque o meu aqui nas cores que estão ativas, eu tenho uma cor de fundo e uma cor do primeiro plano. A cor de fundo estava vermelha, então quando eu aumento com o crop, o Photoshop joga o vermelho aqui no meu fundo. Tá? Se eu for aqui nas camadas, eu vou ver que isso acontece porque a minha camada está marcada como background, ou como pano de fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar atrás aqui, vou clicar duas vezes, vou nomear essa camada para esquerda e agora ela não é mais a camada de pano de fundo. Então se eu der o meu crop aqui, ó, o que eu vou ver atrás é o fundo transparente da imagem que eu vou obter quando eu aumento o tamanho da tela de pintura, né, que é o tamanho final da imagem. Então, agora eu aumentei bastante, ela ficou com o dobro do tamanho, eu tenho espaço para colar o lado direito do desenho. Bom, como é que eu vou fazer isso? Uma maneira bem simples é eu vir aqui no meu navegador, escolho o arquivo e simplesmente arrasto aqui para cima do Photoshop. Então, Alt Tab, passa para o Photoshop e eu largo essa imagem aqui e ela vai se posicionar lá. Eu até já posso, ó, na hora de largar ela, escolher onde que eu quero posicionar ela. Então eu já ponho aqui mais ou menos na feição, na posição que eu quero que ela entre. E se eu ligar os meus layers, eu vou descobrir que entrou um novo layer aqui. Tá? Ele entra como um layer que é um Smart Object, é um objeto esperto. Eu clico com o botão direito e escolho Rasterize Layer, ou rasterizar imagem. Eu acho que esse é o nome em português. Clica aqui e ele se transforma num layer normal. Tá? Essa é uma maneira de fazer. Eu vou fazer de outra. Vou voltar atrás, vou apagar essa camada. Agora eu vou abrir a imagem aqui no meu Photoshop. Vou pegar a ferramenta de seleção, M, e vou selecionar a imagem toda. Ctrl D para limpar a seleção. Vou selecionar de outra maneira. Vou dar um Ctrl A, que é o seleciona tudo. E aí ele seleciona todo o conteúdo da imagem. Eu dou um Ctrl C, que é copiar, né? E ele vai copiar o que tiver na camada selecionada. Volto para a minha outra imagem, dou um Ctrl V, que é um colar. Ótimo. Então aqui novamente já apareceu a segunda camada aqui. Ela não vem como Smart Object, como objeto esperto, ela vem com o nome X lá e eu vou botar o nome de direita. Tá? É a metade direita do desenho. Então, agora eu tenho as duas camadas, correspondem às duas metades do desenho. Se eu pegar na minha ferramenta de mover, eu pego essa camada da direita, ó, e consigo jogar ela mais ou menos na posição de encaixe do desenho. Parece que está bom, mas se eu olhar de perto, eu vou ver que não está. Por quê? Aqui em cima não está encaixando, o desenho está mais para a esquerda, aparentemente, aqui ele está mais para a direita. Ou seja, o desenho que eu posicionei aqui, se vocês olharem com atenção, ele está meio distorcido. Dá para ver a olho nu que ele está distorcido.
É uma coisa muito comum quando a gente fotografa desenho, e então eu vou ensinar vocês a ajustar a forma do desenho da direita e a posicionar ele de maneira correta sobre a imagem da esquerda. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar fazer com que ele fique reto. Tá? Então eu vou levar ele aqui para a direita, né? Vou deixar ele afastado, tem elementos aqui que estão duplicados na imagem. Aliás, quando vocês fotografarem, isso é muito importante, né? Ver que as duas imagens compartilham uma faixa comum aqui para poder haver essa sobreposição. Bom, então eu vou liberar, vou arrastar aqui à direita para não ter essa sobreposição e vou usar uma ferramenta que é muito interessante, que são as linhas guia do Photoshop, para fazer com que o desenho fique reto. Tá? Eu tenho que cuidar aqui, primeiro na minha aba exibição, para ver se as réguas estão exibidas, Ctrl R é o atalho, e também eu vou ver aqui em exibir, ver se as guias estão visíveis. Elas estão visíveis. Então, com isso, eu consigo vir aqui na minha régua, puxar com o cursor, clico ali e eu arrasto da régua uma linha guia. E eu vou posicionar essa linha guia em cima do desenho. Observe que o meu desenho da esquerda, eu já deixei ele reto aqui para a gente começar. Eu recomendo que vocês façam isso, talvez até antes de posicionar os desenhos um em cima do outro. E agora eu vou botar ela próxima de alguma linha reta, porque essa linha azul é que vai me guiar na hora de fazer o desenho ficar reto. Vou fazer isso 2 vezes, vou botar ele também do lado direito do desenho, e vou fazer isso 2 vezes na horizontal. Com isso, eu tenho um retângulo delineado pelas minhas linhas guia, e eu vejo o retângulo do projeto todo distorcido embaixo. Então, agora, como é que eu faço para ajustar? Eu vou selecionar o layer superior, a camada superior chamada direita, e vou distorcer ela. Como é que a gente distorce alguma coisa no Photoshop? A gente vai usar principalmente a ferramenta de transformação livre. Está aqui em Edit, Transformação Livre, Ctrl T. É um ótimo atalho para a gente conhecer. Eu posso tanto transformar uma camada inteira, quanto transformar um pedaço dessa camada, um pedaço selecionado. Então, eu vou pegar minha ferramenta de seleção, vou selecionar um pedaço dela aqui, vou dar o comando Ctrl T, e agora eu posso transformar só esse pedaço aqui da seleção. Ctrl D para limpar a seleção. Agora, assim, observem que a minha camada da direita, todo o conteúdo dela está contido aqui, nessa parte aqui da direita. Então, se eu simplesmente selecionar essa camada superior aqui, vai lá no Edit, dá um Free Transform, uma seleção livre, Ctrl T, ó, o meu quadro de transformação em azul ficou ao redor do conteúdo da camada. Ela vai pegar todo o conteúdo da camada. E agora eu consigo né, diminuir e aumentar o tamanho. Tá? Mas além disso, eu consigo distorcer. Tá? Então, como é que eu faço isso? Eu clico no Ctrl e vocês vão ver que quando eu passo aqui o meu cursor sobre esse quadradinho, tá? Ele vai ficar com uma setinha branca. Se eu não clico Ctrl, ele fica com essa seta em diagonal. Tá? Se eu usar a seta em diagonal naquele quadradinho, que é um ponto de ancoragem, ela vai mudar a minha seleção. Eu vou simplesmente aumentar o tamanho na proporção correta. Tá? Eu tenho ainda alguns ajustes. Se eu clicar o Alt, o meu ponto que fica fixo é o miolo. Se eu usar o Shift, eu posso mudar o tamanho da seleção sem manter a proporção. Se eu desclicar o Shift, ele mantém a proporção. Tá? Então é legal às vezes a gente fuçar aqui no teclado para descobrir o que acontece. Né? Mas o que me interessa agora é outra coisa. Eu vou clicar o Ctrl, tá? E quando o meu cursor passar ali em cima, ele vai ficar branco. Então eu consigo com isso fazer uma modificação que distorce a forma da imagem. Então eu consigo vir aqui e botar o meu pilar ali no canto do retângulo formado pelas minhas linhas guia. Vou fazer a mesma coisa aqui. Observem que eu escolhi uma posição de linha guia aqui, ó, que está alinhada com o desenho da esquerda. Vou botar ela aqui para baixo do pilar.
que corresponde a um alinhamento que o desenho da esquerda já tem. Então, isso me facilita, porque daí eu consigo saber no desenho da direita, né, onde que eu tenho que posicionar os elementos. Então, o meu pilar, os meus pilares, todos têm que estar faceando a linha azul. E no caso desse retângulo aqui da esquerda, né, o meu pilar tem que estar faceando também essa linha guia que eu posicionei no limite do pilar. Então agora eu vou pegar com o Ctrl os meus cantinhos e vou começar a brincar com a imagem. Certo? Com isso, eu vou conseguir agora encaixar os dois desenhos com maior precisão. Como é que eu faço para encaixar os dois desenhos? Agora eu vou exibir as minhas camadas e vou pegar a camada que está por cima e vou mudar a opacidade dela. A opacidade de uma camada diz respeito ao grau de transparência que ela tem. Então agora a opacidade dela está em 100%, ela é opaca, nenhuma transparência. Então se eu correr minha camada superior para cima do desenho da esquerda, ela sobrepõe completamente. Agora, se eu mudar a opacidade, diminuir ela um pouco, ela vai começar a ficar transparente, como se fosse um papel manteiga. E aí eu vou começar a ver os dois desenhos ao mesmo tempo. Observem que eu estou arrastando, ela está indo bem na horizontal, né? Não está saindo do alinhamento. É porque eu estou usando o Shift. Se eu soltar o meu Shift, ó, ela vai para qualquer lugar. Se eu clico Shift, ela move na horizontal. Tá? Mesmo que eu clique meu cursor para cima ou para baixo, ela se mantém na horizontal. Então, mais uma dica de teclado. Então, agora eu vou dar um zoom para chegar bem perto da geladeira aqui, ferramenta de seleção, e vou mover minha camada da direita até ela se encaixar com a camada de baixo. Tá? Eu posso usar a seta de teclado para fazer microajustes. Você pula um pixel para baixo. Em cima aqui está perfeito. Eu não consigo perceber a diferença da imagem. Quando eu chego aqui, ó, tem um pixel de diferença. Quando eu chego lá embaixo, tem também bem pouquinho de diferença. Então, beleza, meu ajuste que eu tinha feito antes, ele foi quase perfeito, mas não foi perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar de novo um Ctrl T, Free Transform. Aqui agora o encaixe ficou bom. Então, eu vou voltar a minha opacidade para 100%. Tá? Vou deixar de exibir as minhas guias. E agora, está aqui minha imagem. Quase impossível de perceber a diferença, né, entre quando tem ou não tem a imagem da direita. Então está suficientemente bom. Né? E agora eu passo a ter um grande desenho ao invés de ter dois. Tá? É claro que eu vou salvar isso aqui, já deveria ter salvo antes. Agora vai ser um arquivo de Photoshop, porque já tem camadas. E eu vou poder voltar aqui, dar o crop, e agora botar o tamanho da minha imagem de acordo com os limites do desenho. Como eu distorci a imagem da direita, ficou um fundo aparecendo. Então uma recomendação que eu faço é que vocês sempre quando fotografarem, né, deem um pouco de margem ao redor do desenho capturado pela foto, porque isso vai ajudar na hora de fazer os ajustes, não faltar um pouco de imagem aqui para completar. Eu vou salvar JPEG, montagem pronta, e agora ficou um arquivo pronto para inserir na prancha. Espero que tenha ajudado e é isso aí, gente. Boa sorte.